E aí é importante deixar registrado. Bom, vamos falar um pouco do que é o projeto de intervenção na atenção primária. Eu sei que durante a vida de vocês dentro da atenção primária, eu sei que vocês já sabem o que é um diagnóstico da situação de saúde. Eu sei que vocês conhecem muito bem o território que vocês atuam, a maioria de vocês está ali há muito tempo. Apesar de terem entrado recentemente, vocês já identificam nesse olhar que vocês têm a prevalência das doenças que vocês têm e, fundamentalmente, vocês sabem exatamente o problema que vocês têm naquele lugar. E esses problemas, eles têm algumas camadas. Às vezes eu tenho um problema que é um problema de gestão, tá? Que eu quero intervir sobre aquele problema de gestão. Às vezes eu tenho um problema que tem a ver com acesso de pessoas que não vêm à unidade. Ou às vezes eu quero intervir sobre uma situação que eu analisei e que eu quero melhorar para o meu indicador de saúde. Então, eu tenho vários problemas, né? Além dos problemas interpessoais, que a gente não tem como resolver, a gente não tem governabilidade, nós temos problemas que realmente são problemas que na atenção primária a gente tem, onde a gente trabalha, e que a gente quer apontar uma solução para esses problemas. A gente quer apontar, a gente não quer mais ter esses problemas. Então, o primeiro desafio que eu tenho, né, e que eu coloco aqui para vocês é esse. Que problema que eu tenho que eu quero enfrentar? Que eu quero desenvolver um projeto para melhorar esse problema ou para que ele suma da minha vida, sabe? Eu tenho que raciocinar o que me incomoda nesse lugar, sem ser as pessoas, tá? O que me incomoda realmente aonde eu estou trabalhando, a nível de território, e que eu quero realmente fazer a diferença ali, sabe? Que eu quero trabalhar. É nisso que eu preciso isso que eu preciso ter em consideração quando eu falo de projeto de intervenção. E aí, minha gente, isso aqui é uma paródia que eu já trouxe uma vez numa aula para vocês. Se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Então, se eu sento, atendo e vou embora, se eu faço clínica na APS de forma que eu não estou compromissada, eu realmente não tenho interesse nessa questão do território, a minha função aqui é outra, eu tenho outra perspectiva de vida, é diferente. Eu estou ali fazendo o que for e eu vou fazer qualquer tipo de trabalho e que deixo. Mas se eu realmente entendo que o meu projeto de intervenção ele tem potencial para resolver um problema que é um problema real, né? Se eu tenho foco, se eu tenho direcionamento, eu realmente vou conseguir encontrar um resultado que possa ser efetivo para aquela comunidade. Então, o projeto de intervenção ele vai organizar um caminho de uma solução. E ele vai partir de uma realidade que você vive, de um problema que você propõe viabilidade de resolução através desse projeto, tá? Então, pensem, vão pensando quais são os problemas que eu tenho e qual problema realmente é aquele que eu vou intervir para melhorar a minha comunidade. Planejamento em saúde, ele não é fácil, né? Ele vai da realidade que eu tenho até a mudança. E para eu planejar, eu preciso conhecer aonde eu trabalho, quais são os enfrentamentos que eu vivo diariamente com os meus pacientes. É o paciente que não adere a tratamento? É o aumento da questão da obesidade? É a questão da escola me encaminhando um monte de criança para eu estar avaliando sobre a questão do TDAH, isso me incomoda? O que realmente está acontecendo na minha unidade que está me incomodando, que está gerando em mim uma insatisfação, tá? Então, a partir daí eu vou listar, isso me incomoda, isso me incomoda, isso me incomoda, isso me incomoda. Para eu poder priorizar, tá? Eu tenho um monte de problema, mas o que realmente
eu vou poder fazer, né? De todos esses problemas, qual que eu vou escolher para eu poder trabalhar? E a partir da priorização que a gente vai aprender a fazer, a gente vai agir com objetivo, colocando os responsáveis, colocando os recursos que a gente vai utilizar. Um bom projeto, ele é muito bem elaborado a partir, da técnica que a gente utiliza, tá? Às vezes as pessoas falam, nossa, Silvia, você escreve projeto tão bem, seus projetos sempre ganham as coisas. Por quê? Porque eu faço realmente pensando em resolver. Eu faço pensando nos recursos que eu posso ter para resolver. Eu digo para vocês que eu trabalhava com 2 ACS na minha comunidade. Numa comunidade de 6.000 habitantes, numa zona pobre, numa zona de difícil acesso, onde ninguém queria trabalhar. Eu cheguei lá como médica do programa. E com 2 ACS, eu tinha 6 grupos, eu tinha as minhas escolas mapeadas, eu tinha o CRAS ao meu dispor. Por quê? Porque eu tinha planejamento técnico. Então, nada é desculpa para eu não tentar, para eu não inovar, para eu não fazer. A desculpa que tem é: eu vou começar a atender e seja o que Deus quiser. Não, eu não estou ali para isso, eu estou ali para realmente mudar uma realidade, é para isso que eu estou aqui. Me colocaram aqui para fazer a diferença, eu não sou qualquer um, eu sou referência sanitária desse lugar, e eu vou fazer por onde, tá bom? E depois desse projeto implantado, a gente vai avaliar, será que eu continuo com ele, será que eu não continuo? O que eu tenho que modificar? Então, a gente tem que aprender a escrever um projeto bonito, um projeto que realmente faça sentido, tá? E aí você vai pensar na sua equipe, você vai pensar no seu território para você começar a escrever. Um bom projeto começa com uma pergunta honesta sobre a sua realidade. Tem aluno que fala assim: eu vou fazer de tabagismo. Abrir um grupo de tabagismo porque eu tenho uma questão. Tá. Você está partindo de um problema, né? Que você já colocou na sua cabeça que você quer, mas será que esse problema é realmente o que impacta na sua população? Não sei, né? Então, realmente, eu preciso desse pensamento. O que está passando ali, que está me incomodando e que realmente eu vou fazer com que aquilo modifique, tá? Pensa na equipe que você tem. Eu só tenho essas pessoas para me ajudar. Com essas pessoas para me ajudar, com esses recursos que eu tenho, o que dá para fazer? Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa com planejamento. Dá para fazer. E o problema que você tem, ele tem nome, ele tem população afetada e ele tem dados que demonstram a existência dele. Então, essas pessoas, né, que não estão aderindo ao tratamento, elas têm dentro do seu relatório do ESUS lá um monte de faltas, né? Na farmácia está colocando que elas não pegam medicamento há tanto tempo. Então, as evidências, elas existem. Então, a gente precisa saber buscar para poder comprovar o que a gente está dizendo. Então, sempre assim, eu tenho que entender que o meu problema, ele tem também evidência de que existe. Não é eu que estou percebendo. Eu estou percebendo, mas eu sei que isso está acontecendo e eu tenho como provar. Beleza? Ok. E pensando na minha unidade, né? Pensando no meu território, eu preciso entender que esse problema ele tem que ser concreto, sustentado por dados reais, como eu falei para vocês. Eu tenho uma captação tardia de pré-natal, eu tenho um contingente muito grande de adolescentes grávidas, né? Eu tenho uma determinada população de gestantes com doenças, sexualmente transmissíveis, muito frequente. Qual que é o meu problema? Hipertensão descontrolada, baixa cobertura vacinal, diabetes que não adere. O que é, dentro de tudo isso, que mais me afeta? É isso.
Um projeto de intervenção, ele parte de uma realidade. Cada um de vocês tem uma realidade diferente, cada um de vocês está em um município diferente, tem uma população diferente, tem epidemiologia diferente. Você vai analisar essa epidemiologia, essa realidade, e você vai tentar buscar as causas desse problema. Você vai propor uma mudança que seja possível e que vai ser estritamente planejada. E a partir desse planejamento, você vai organizar as ações que você vai desenvolver para dar conta daquele problema. Você vai analisar dentro dos recursos que você tem disponíveis e você vai avaliar o progresso ou não daquele projeto dentro da sua unidade. Sem mais delongas, projeto de intervenção, pesquisa, artigo e TCC. O que é isso, tá? O PI, ele não é, tá, apenas uma pesquisa para produzir conhecimento novo. Ele não é somente um artigo científico, ele não é um TCC teórico desconectado do serviço, ele não começa por um tema genérico. O PI, ele é uma modalidade de TCC aplicada à realidade da atenção básica. Ele investiga um problema para compreender as suas causas. Ele planeja uma intervenção que é viável e fundamentada. Ele articula território, equipe, evidência e mudança da prática. Ele realmente muda a estrutura, tá? Ele intervém sobre uma situação e realmente traz uma significância para aquele lugar. Por que o PI ele existe, né? Na atenção primária, reconhecer um problema não é suficiente. A gente precisa transformar dados do território em decisões, organizar a prioridade, construir resposta para a equipe e para a comunidade. O PI existe para aproximar formação e serviço. Né? Através desse pensamento crítico de problema, vocês aprendem e desenvolvem, né, projetos que vão dar significância e vão diminuir, vão aumentar indicadores que estão ruins e diminuir indicadores que estão... enfim, é isso. Qual que é o papel do PI dentro do TCC da UFMG? Tá? O que meu PI ele tem que ter? Ele tem que ter uma leitura crítica do meu território. Então, eu preciso saber que território que é esse, o que ele tem de recurso para me oferecer. Ele tem que ter um diagnóstico situacional fundamentado em dados locais. Então, se eu estou dizendo que eu tenho uma população, como já teve aluno que me mandou introdução, né? Depois eu vou passar, quando a gente for fazendo as monitorias, eu vou passar para vocês estudos técnicos de TCCs. Principalmente TCCs que eles me mandavam assim, estavam em provas iniciais. Então, eles me mandavam os TCCs e aí pedia para eu fazer análise e devolvia para eles, assim como eu vou devolver para vocês. Então, eu vou trazer alguns exemplos ao longo das nossas monitorias para vocês perceberem por que isso daqui não pode, por que isso daqui pode, né? O que está errado aqui, o que pode consentir ali, tá? Então, isso é importante. Então, todo diagnóstico situacional que eu vou fazer, ele tem que estar fundamentado em dado local. Então, você não pode colocar, por exemplo, que a sua unidade tem uma alta prevalência de hipertensão arterial na introdução e não me dizer essa prevalência. Não me falar o quantitativo de pessoas que tem dentro da sua equipe, tá? Então, a análise ela tem que começar de cima para baixo. Qual que é meu município? Qual é a minha cobertura de atenção primária? Qual é a minha unidade, em que bairro que ela se localiza, qual que é meu perfil epidemiológico, entendeu? É de cima para baixo. Então, eu preciso apresentar o contexto para dizer que eu vou resolver aquele problema. Quando a gente começou aqui em Volta Redonda, né, que me chamaram para fazer a coordenação médica da atenção básica, e que eu disse para a secretária de saúde, no meio de uma pandemia, que foi 2023, que eu tinha um projeto que era para a questão da saúde mental e diminuir, né, a questão da incidência, da ansiedade, da depressão das pessoas em isolamento social, ela perguntou que projeto que é esse? Eu falei para ela, não vai custar nada.
é um projeto que tem impacto, que não vai custar, que foi a terapia comunitária online, que até hoje ela existe no município. E aí, esse foi o problema que a gente identificou. Então, eu atendi as pessoas na atenção básica, as pessoas não queriam falar comigo, não queriam ir à unidade, ou porque estava com alguém sendo enterrado e elas não podiam ir no enterro, ou porque estava com um filho também no hospital, elas não podiam visitar, ou porque perdeu o trabalho, ou porque, enfim, a fábrica que trabalhava fechou, muitas fábricas fecharam na época, ficaram desempregados. Então, todos aqueles problemas que são problemas reais mexem com a questão mental daquelas pessoas. Então, aquele foi um projeto impactante na época e que realmente gerou um resultado muito bom para o município. E é isso, para a gente gerar uma coisa que tenha sentido, a gente precisa olhar para a nossa realidade. O que está acontecendo aqui que está me incomodando e que eu acho que eu posso modificar, tá? É isso. Então, vamos fazer uma análise de causas desse problema que a gente está querendo trabalhar, uma proposta de intervenção que seja viável e coerente. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Ao longo do processo, a gente vai fazer essas aplicações juntos. Eu vou te ajudar a entender sobre isso. Então, eu estou aqui para te orientar. Um projeto de intervenção, ele pode ser, ele precisa, se você está fazendo um projeto, é para que ele seja executado. Só que aqui, na especialização, o que a UFMG ela propõe? Ela propõe apenas o projeto. Ela não propõe a intervenção, porque para a gente ter a intervenção propriamente dita, a gente precisa passar por um comitê de ética. E o tempo que o curso tem, né, desde que a gente começa a desenvolver o TCC até que ele termina, é muito curto. E esse prazo de avaliação de comitê de ética, ele é muito burocrático. Então, por isso que nesse projeto a gente não vai fazer aplicação. A gente só vai realmente formular como que ele vai acontecer, tá? Então, prestem atenção. Já que é um projeto prospectivo, é um projeto futuro, toda a minha redação precisa também ser em futuro. Vamos realizar, os impactos poderão causar, é sempre prospectivo, tá? Nunca é retrospectivo ou de resultado que você já tenha. Se você já tem resultado, para que você vai fazer um projeto? Não precisa, né? A gente vai fazer um projeto para uma coisa que a gente está intervindo, por um problema que a gente tem, que a gente quer resolver. Beleza? Ótimo. Dúvidas até aqui? Não? Qual que é o maior erro para escrever um PI, né? O maior erro para a gente escrever um projeto é começar pelo texto. Na atenção básica, o projeto de intervenção, ele nasce da leitura do que a gente está trabalhando. Não é da escolha do tema, pela minha preferência pessoal. Eu tive aluno que falou, vou fazer de tabagismo, vou fazer de tabagismo. Vou dizer que é o mais frequente, vou inventar o dado, vou colocar lá quem disse que é mentira. É uma coisa que eu sei que é, porque não foi o que ele me falava dentro das aulas. Mas é um problema que ele tem para ele, não é meu problema. É uma coisa que ele quer fazer, sem problema, tá? Para eu fazer um projeto que tenha sentido, eu preciso conhecer que território que é esse, que população que é essa, como que é essa equipe, como é que é meu processo de trabalho, porque às vezes eu quero intervir no meu processo de trabalho. Eu quero intervir na qualificação da agenda médica, que está uma zona, e eu não consigo dominar. Então, eu quero melhorar essa questão. Posso? Pode. Diagnosticar, né? Dados locais, escuta da equipe. De repente, eu não estou enxergando problemas que a minha equipe está enxergando. E compartilhar isso é importante. Até porque eu não vou fazer esse PI sozinha, eu vou precisar da minha equipe comigo. E eu preciso compartilhar o que eles acham de mais importante. De repente, a gente chega numa conclusão juntos. Depois que eu identificar todos os problemas, eu vou priorizar. Vou comparar e vou determinar, não, esse aqui é o que eu vou trabalhar. E fazer o planejamento, né? Aí que eu vou começar a escrever. Se eu não tiver definido o que eu vou fazer, eu vou começar a escrever o quê?
né? Eu vou começar a pesquisar o quê? Não tem como. Então, nasce da realidade, nasce da observação, e esse texto que vocês vão escrever, esse texto ele precisa me dizer isso, ele precisa me dizer o que vocês realmente querem transformar. Ele precisa ter esse sentido de que, nossa, a minha realidade é essa, o que eu estou observando é isso, e por conta desses dados que evidenciam isso que eu estou falando, que não é mentira, né? Que eu quero trabalhar com isso. Um PI coerente começa na UBS, com dados reais e com a participação da equipe. E eu vou fazer um tema amplo ou eu vou trabalhar sobre um tema real, né? Um problema real. Por exemplo, eu quero falar de hipertensão. Isso não é um PI. O que é um PI? É um problema relacionado à hipertensão. Apenas 38% das pessoas com hipertensão acompanhadas pela unidade apresentam hipertensão controlada. Isso é um problema. Não é o tema, é o problema direcionado a esse tema, tá bom? O projeto, ele vai interferir sobre o indicador daquele tema, da minha unidade, de como que está se comportando. O tema é uma área de interesse, pode ser diabetes, pode ser hipertensão, pode ser saúde da criança, pode ser saúde da mulher. O problema, ele vai descrever a situação concreta, localizável, mensurável e passível de intervenção. Ok? Entenderam a diferença? Ótimo. Tema não é problema. Pode falar. A Lena vai falar não? Levantou a mão? Acho que ela caiu. Oh, meu Deus, tadinho. E o que é um problema? Hipertensão. Eu tenho uma pergunta, Silvia. Oi. Esse projeto, ele pode envolver outras esferas, tipo educação? Pode. Pode envolver o que você quiser a envolver. Escola do negócio, a escola que atua ali na área, pode envolver? Pode envolver. Depois, a gente vai trabalhar com árvore de prioridade. E aí a gente vai determinar se a gente realmente vai ter governabilidade para fazer a aplicação. Entendi. Então, por exemplo, não adianta nada eu querer montar um projeto vou dar um exemplo, cuidador de idosos. Não, eu vou fazer aqui uma capacitação para cuidador de idosos. Eu não tenho governabilidade para isso. Eu não tenho espaço, eu não tenho estrutura, eu não tenho apoio da gestão, e eu vou oferecer certificado como, se eu não tenho onde imprimir. Então, determinadas situações que vocês vão ter, vocês vão colocar em uma balança de governabilidade que a gente vai trabalhar aqui, para poder entender o que você vai poder fazer, o que você não vai poder. Então, colocar um projeto que você não vai poder implementar, não tem como. Pode falar, Lena, que você levantou a mão. Ô, Silvia, deixa eu te perguntar. O maior problema do meu posto é ele ser UPA. E aí, assim, a gente já tentou algumas coisas. Eu só tô te falando isso para chegar na pergunta. Eu queria falar sobre fluxo, acolhimento, triagem, essas coisas. E como que a gente pode melhorar isso? Bom, lá, eu posso falar disso? Sim, você vai colocar dentro dos problemas que você tem tudo isso. E lá eu tenho que falar o que já foi tentado e não deu certo? Você pode contextualizar seu projeto, dizer. E aí eu tenho que pôr a minha ideia, o que é? Você tem que organizar o seu planejamento de como que você vai fazer aquilo funcionar. Entendi. Você vai montar lá a sua tática. Fala, Malu. A Ana trouxe um ponto ali que... Vocês estão me ouvindo? Que me trouxe uma dúvida também,
que é sobre governabilidade, né? A gente já está com um projeto meio que em andamento, vamos dizer assim, sobre o analfabetismo. Aqui tem uma taxa muito alta de analfabetismo, e aí o Internato das Ciências Médicas, que me acompanha aqui, eu e eles, a gente está fazendo um mapeamento já desses idosos analfabetos que possuem interesse em se alfabetizar, mas a gente precisa, né? Aí, enfim, tem vários detalhes que depois eu vou te passar, mas a gente precisa do apoio da Secretaria de Educação, né? Por mais que nós da saúde conseguimos fazer ali um rastreio, um mapeamento, quem aplicaria de fato a alfabetização seria a Secretaria de Educação e não a de Saúde. Isso poderia ser utilizado, poderia ser aplicado, ou não, pelo fato de não depender de mim, de fato, a aplicação, apesar da gente estar fazendo toda essa intervenção. Um projeto, para ele funcionar desse jeito, ele precisa de pactuações interinstitucionais. Então, eu vou dar um exemplo. PET Saúde, né? Meu projeto do PET Saúde. Meu projeto do PET Saúde é interinstitucional. Eu fiz 2 projetos do PET Saúde que ganharam pelo Ministério. O primeiro deles é o Saúde Digital, que eu sou coordenadora, no município de Piraí. E esse projeto, ele tem a Secretaria Municipal de Saúde participando e a Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação. E aí os meus preceptores são preceptores da tecnologia, que são preceptores da TI, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, que eu briguei com o Ministério da Saúde para conseguir que eles fossem preceptores. E tem os preceptores da saúde, que são o pessoal da enfermagem, pessoal da nutrição, tá? Nesse projeto eu não trabalho com medicina, eu trabalho com enfermagem, nutrição, psicologia, educação física, engenharia de software e trabalho com sistemas de informação, que são os cursos que eu trabalho. E assim, para eu escrever esse projeto, eu perguntei, eu falei, secretária de saúde, eu acho que vai ser importante o pessoal da tecnologia participar, porque é um projeto que a gente vai fazer tecnologia para o SUS, a gente está produzindo muita coisa de tecnologia para o SUS, e se eu não tiver um preceptor que seja da área tecnológica, eu acho que não vai funcionar. E aí a gente pode fazer pactuação? Podemos. Eu fui lá, conversei com o secretário de tecnologia, apresentei a proposta, porque é isso, um projeto ele tem uma proposta. Quando você vai apresentar para o secretário, né? Quando você vai, eu tenho uma ideia. O que a secretária falava para mim? Escreve, me mostra o que vai impactar, o que eu vou ter que gastar, para quem que eu vou ter que apresentar. E aí você tem que apresentar tudo isso. E se ele pactuar, ok, você vai fazer. Se você não pactuar antes e escrever pensando que eles vão aceitar, esquece. Sim, isso já está pactuado, na verdade. Mas a pergunta, na verdade, é pelo fato de depender da Secretaria de Educação para esse projeto acontecer, se isso poderia entrar como meu projeto ou não. Então, pode, né? Porque envolve a saúde também. Se você pactuou, e aí você vai ter que ter um terminho lá dizendo que a assinatura do pessoal pactuando, tá? Porque o teu projeto tem que provar que ele tem viabilidade de acontecer. Uhum. Aí você faz lá um termo de assinatura de compromisso, como o PET Saúde. O PET Saúde eu fiz isso. Tem lá a assinatura do secretário da tecnologia, a assinatura da secretária de saúde, pactuando que aquilo ia ser parceria e que as coisas iam se desenvolver. Se você não tiver isso, não. Uhum. Beleza, obrigada. Mais alguma pergunta? Então, vamos seguir aqui. O que pode ser um projeto? Gente, essa primeira aula ajuda muito, sabe por quê? Porque quando nós tem... Eu vejo os tutores quebrando a cabeça com os alunos, porque o aluno começou a fazer endometriose, começou a escrever um projeto de tema que não tem sentido, que não... Não, a gente tem que explicar o que é um PI primeiro, porque isso aqui já vai tirar 90% das dúvidas do que vai fazer. E evita desgaste depois, né? Porque às vezes os alunos começam a escrever coisas que realmente não tem sentido.
porque eles não sabem, né? E se a gente não explica, como é que eles vão ter esse conhecimento? Então, tem que partir mesmo do tutor fazer essas orientações. Para ficar um pouco mais didático, eu trouxe um PSF que eu inventei, né? Para a gente poder ir montando esse projeto juntos aqui rapidinho. A UBSF Vila Esperança. Vamos conhecer essa unidade, esse território e essa equipe para a gente fazer um projeto para eles, tá? Esse território é um território urbano, periférico, ele tem 4.500 habitantes. E é uma equipe formada pelo médico, pela enfermeira, pela técnica de enfermagem e 5 ACS. É uma equipe completinha. Não tem dentista. O perfil populacional são adultos jovens, alta prevalência de doença crônica e é uma comunidade com uma alta vulnerabilidade social, tá? E aí, né, foram as questões que a gente utilizou para o diagnóstico situacional. A partir do momento que eu fiz meu diagnóstico situacional do meu território, eu tenho essa informação aqui. Utilizei as fontes do ESUS, com a minha pirâmide etária, epidemiológica. Utilizei CISAB, utilizei prontuário. O que você quebrou? Um negócio de vidro ali. O que caiu no chão? Um negócio com melão que a Nana colocou debaixo. Você quebrou minha fruteira? Não, a filha não foi, não. Tá bom, meu filho. Vai tomar um banho, depois a gente conversa. Foi aquilo que tava com melão. Olha, ela colocou debaixo da pizza. Ela colocou debaixo da pizza. Ela colocou debaixo da pizza. Depois a gente conversa que eu tô trabalhando, tá? Não foi culpa minha, culpa não. Mas ela colocou o negócio debaixo da pizza. Aham. E aí é isso, tá? As fontes que eu utilizei para ter isso. Então, não basta só eu dizer que a minha população é assim. Eu preciso colocar de onde eu tirei esse dado. Aí, né, ele tem essa comunidade, quando eu vou olhar o indicador histopatológico, eu tenho um dado que revela um problema que é concreto. Somente 43% das mulheres, que são mulheres da faixa etária, que vai fazer esse histopatológico, determinadas pelo Ministério da Saúde, realizaram esse exame nos últimos 3 anos. Então, é um parâmetro abaixo do parâmetro de referência e que é um problema concreto. Então, tem uma cobertura de preventivo baixa, né? Então, eu tenho, se eu for olhar para o número total, aproximadamente, né, 80% de déficit de mulheres que vão acessar esse serviço. E aí, quando eu vou olhar para esse território, né, eu vou ter que ter um cálculo estimado de quantas mulheres entre 25 e 64 anos estão sem coleta recente e colocar no meu trabalho. Eu vou colocar aqui... Você chegou nesses 43% depois de puxar todas as mulheres do seu território que fazem prevenção. Isso. Aí a gente vai fazer isso, a gente vai fazer essa análise desse problema. E aí a gente vai fazer, então, né? O que eu vou fazer para melhorar isso, né? Não, por que isso acontece na minha unidade? Por que elas não vêm? As causas podem ser inúmeras. São mulheres que economicamente são ativas e trabalham fora, não têm tempo para ir na unidade. São mulheres que, de repente, sei lá, não acessam o SUS, que usam plano de saúde, porque aquele território ele tem uma alta renda per capita. Qual que é a causa daquele problema? Eu vou precisar investigar um pouco mais sobre isso. Por que essas pessoas realmente não estão acessando para fazer o exame, né? O contexto é baixa escolaridade, barreira cultural, horário incompatível. O que a minha equipe acha desse problema? Vou conversar com eles. É um problema que eu identifiquei e que eu quero entender um pouco mais para ver se vai ser esse o meu foco, tá? Para isso, eu preciso ter um diagnóstico, né? Eu preciso olhar para a minha população, entender o que mais tem no meu território. Eu tenho mais criança, eu tenho mais idoso, eu tenho mais gente economicamente ativa, eu tenho mais desempregado. O ESUS, ele te dá um parâmetro, né? O ACS, no cadastro, ele já coloca quem trabalha, quem não trabalha, dessa população da minha equipe.
É um mini mundinho, sabe? É um mini mundinho que eu preciso decifrar, que eu preciso entender. E isso vai fundamentar o seu PI, isso vai fazer o seu PI ter significância, porque você está trabalhando realmente com um dado real, com uma questão de intervenção local baseada na realidade que você vive, sabe? Então, sem diagnóstico, sem olhar para dado, eu não vou ter problema para analisar. E sem problema, eu não consigo fazer um PI, tá? Então, pensa nisso. Pensa em olhar o dado para definir realmente a estratégia. E é isso, diagnóstico situacional para descrever um problema com precisão. E aí, para eu fazer esse diagnóstico, eu vou precisar de algumas dimensões, tá? O que e quem. De onde que vem esse problema, né? Que problema que é esse? Qual que é a natureza? Qual que é a população? Quem é que está afetado com esse problema? Bom, se o problema é a questão da agenda do médico, da agenda dos profissionais, do fluxo da enfermagem, quem está afetado são os profissionais. Se o problema é a questão do citopatológico, quem está afetado é a questão são os indicadores e acaba que a gestão recebe menos por conta da pactuação dos indicadores de qualidade. Então, o que é esse problema e quem, né, vai fazer, e quem que está afetado diretamente com ele? Aonde esse problema está? Qual que é a magnitude dele? Ele está localizado aonde? Que unidade que é essa? Que território que é esse? Que problemas existem nesse território? Sanitários, epidemiológicos, o que é mais frequente, o que não é? Qual que é o perfil dos recursos que você tem, que são recursos adicionais, como, por exemplo, escolas, igrejas e etc. Que território que é esse, né? Causas, fatores organizacionais, sociais, culturais e as evidências, são os dados que você tem ali. Os dados da demanda espontânea que não para de chegar, que tipo de demanda que é essa? É uma demanda por descompensação crônica? É uma demanda por questão aguda? Isso reflete o território que você está trabalhando, tá? Quem levantou a mão aí? Fala, Lena. Eu tenho 2 ACS e uma área descoberta. Como que eu chucho essa área de descoberta lá nos meus dados? Você vai ter que atuar sobre o que você tem registrado. Você não pode falar sobre uma coisa que você não tem operacionalidade. Porque, assim, o nosso número de atendimento é muito maior do que o número de cadastrados. Sim, mas para essas pessoas serem atendidas, elas precisam de um pré-cadastro. E aí você pode puxar esse pré-cadastro para entender quem é realmente da sua área e quem não é. E aí você vai ter até uma comprovação científica para dizer para a sua gestão, olha aqui, gestão, não está batendo. Porque a FINAB está falando o que eu tenho que fazer e o que está chegando aqui para mim. A gente atende muito agudo, quase ninguém, graças a Deus da minha equipe, quase ninguém descompensa. Uhum. Eles estão compensadinhos. O negócio é a demanda aguda, que podia ser resolvido lá na frente, não é resolvido e é passado para mim. Um exemplo, assim, um pedido de exame. A enfermeira pode pedir um exame e depois agendar uma consulta para mim, para matar 2 coelhos de uma vez, para eu já ver o exame. Aí a gente tem problemas de fluxo. Isso, ela passa o paciente para mim, para eu pedir o exame, depois passa ele de novo. Então, eu quero organizar o acolhimento da minha unidade. Meu problema é o acolhimento, que é desregulado, que não tem fluxo, que não tem protocolo definido. Isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do básico. Por que eu digo que esse acolhimento é ruim? Qual que é o dado que eu vou pegar para dizer que isso é ruim? É a minha visão? Não. É o percentual de demanda que chega para mim todo dia, que é diferente da quantidade de agendados, que é superior. E aí eu vou comprovar a partir daí, entendeu? E como que eu vou fazer essas contas? Minha filha, relatório SUS. Se você coloca lá que você está atendendo demanda, é diferente de você atender um agendado.
Você marca como demanda, você vai fazer o relatório. Ó, diariamente eu atendi não sei quantas demandas, não sei quantos agendados. E assim sucessivamente. São os dados que você informa. Dá uns 20 agudos, entre aspas, e uns 6 agendados, 7. É isso. Até porque é indicador de saúde, né? 50% a 70% tem que ser agendamento. Então, você consegue acessar isso aí. Na dúvida, procurou a Secretaria de Saúde ou a empresa responsável pela manutenção do sistema. Eu procurei a empresa, eles me passaram todos os acessos. Obrigada. De nada. Continuando. Você é o médico ou a médica dessa unidade, né? Só que assim, você jogou a questão do citopatológico, mas a sua equipe tem outros problemas que eles estão avaliando ali e que eles querem compartilhar com você, né? A questão da vacina, a questão do preventivo, a questão da hipertensão, a questão do pré-natal. Então, são vários probleminhas, né? A enfermeira virou para você e falou, beleza, você está falando da cobertura de preventivo, né? Que eu preciso ter 80%, eu tenho 43%. Tá, mas eu também tenho uma cobertura de vacinação com déficit de 80%. Eu tenho um controle pressórico desses pacientes que você está atendendo de 56%, que você afere a pressão e joga no sistema. Eu tenho a questão do pré-natal, que inicia tardio. 61% das minhas gestantes começam depois de 12 semanas. Eu tenho uma falta com a questão do pré-natal, as gestantes faltam todas as consultas e a minha taxa de absenteísmo de pré-natal é de 27%. Então, você tem vários problemas, não é só aquele que você traz, quando você compartilha, tá? E aí você vai precisar escolher. Caramba, é mesmo? Interessante. E agora? Eu tenho tanto problema e eu preciso escolher um deles. Qual que eu vou escolher? Né? Então, a gente tem aqui o que cada membro da equipe escolheu. A médica quer trabalhar o citopatológico, o enfermeiro quer trabalhar a questão da vacina, o ACS quer falar sobre a questão da hipertensão, né? O gerente da unidade quer falar sobre a questão das faltas das gestantes, o dentista quer falar lá, eu nem falei que tinha dentista, que eu botei dentista, quer falar lá da questão da saúde bucal, o nutricionista quer fazer o negócio do diabetes. Quem que tá certo, né? O que a gente vai fazer? Por isso que a gente tem que fazer prioridade, né? Como a gente vai decidir? E existe a escala de prioridade de problema que vocês vão trabalhar, que vai trabalhar magnitude, relevância, urgência, vulnerabilidade, governabilidade e viabilidade. E aí, a gente vai pegar todos esses problemas e vai colocar nessa escala. Vai dar a pontuação de cada problema para cada um desses tópicos aqui. E vai dizer, ó, a maior pontuação foi esse problema aqui. Então, é esse problema que a gente vai trabalhar. E aí a gente vai definindo. Depois que a gente trabalhar esse, a gente trabalha esse. Depois que a gente trabalha esse, a gente trabalha esse. Depois, entendeu? O primeiro problema que eu tive na minha unidade quando eu cheguei era a questão do acolhimento. Não tinha acolhimento. Todo mundo que chegava marcava para o médico. A fila era quilométrica. Eu cheguei lá no primeiro dia, quase que eu pedi para sair. Mas não sei quantos, a fila dava a volta na igreja, eu perguntei que fila é essa, e o médico novo que chegou era eu. Enfim, né? Então, assim, a gente tem que começar de algum lugar. Então, primeiro vamos resolver o acolhimento, depois a gente resolve a questão do diagnóstico situacional, depois a gente... E assim a gente foi indo. Uma coisa de cada vez, tá? Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, não. A gente bem quer, mas não dá. Critérios de priorização, né? Magnitude. Quantas pessoas são afetadas por esse problema? Em cada um deles. Relevância. Qual que é o impacto sanitário de cada um desses problemas? Urgência. Qual que exige intervenção imediata? Que eu preciso resolver para ontem, né? De todos esses que eu coloquei. Vulnerabilidade. O problema ele pode ser modificado? De repente é um problema estrutural que eu não tenho como resolver. Eu quero fazer reforma na minha unidade cheia de mofo. Não tem como. Governabilidade. Eu tenho como fazer alguma coisa?
né? Se o problema é que eu não tenho agente comunitário para trabalhar, como é que eu vou contratar? Esse é um problema? É um problema, é significativo muito, mas eu não tenho governabilidade. Viabilidade. Eu tenho recurso, eu tenho apoio para mexer nisso? Eu vou conseguir? Tá? E aí eu vou fazer uma escala de nota para cada uma dessas escalas e vou decidir a partir da maior nota, tá? Qual que vai ser o problema que eu vou trabalhar. Aí a gente vai fazer, então, né, o diagnóstico dessa equipe aqui. Quantas pessoas estão afetadas, né, com a questão do preventivo? A gente tem 320 mulheres no total com rastreamento atrasado. Qual que é o impacto de eu não agir com essas mulheres? Eu vou ter um risco de diagnóstico tardio e morbimortalidade evitável. É relevante. Governabilidade. A equipe pode organizar busca ativa, pode reformular a agenda, pode fazer educação em saúde, pode melhorar os registros. É interessante. Viabilidade. Essas ações usam a equipe, vão usar os recursos que eu tenho disponíveis. Beleza? Interessante, né? Então, a gente vai atribuir uma nota de 1 a 5 para magnitude, relevância, urgência, vulnerabilidade, governabilidade e viabilidade. Vai justificar e o porquê que aquela nota foi dada. Vai somar. E aí a equipe vai decidir junto o que vai trabalhar. Ou você, sei. E aí o resultado dessa priorização, né? O que deu? A questão do preventivo deu 25, tá? A pontuação. A hipertensão não controlada deu 20, a vacinação deu 18, absenteísmo 17, pré-natal tardio 16. Então, a escolha final, ela vai ser pactuada, não apenas calculada. Vamos trabalhar realmente com a questão, né, do preventivo? Ou vamos ficar, então, com a hipertensão não controlada? Né? A partir de tudo aquilo que a gente analisou junto. A equipe, se a equipe puder colaborar e decidir em conjunto, melhor. O maior problema é sempre o melhor para intervir? Não. Um problema ele pode ter uma grande magnitude, ele pode ter uma baixa governabilidade. E aí a gente não consegue fazer nada. Então, para a gente realmente ter sucesso no nosso projeto, a gente precisa ter governabilidade. Senão ele não vai para frente. Esse projeto do PET Saúde foi interessante porque eu lido com uma pessoa muito difícil, que é o reitor dessa faculdade. Eu, inclusive, ia trabalhar nessa faculdade como professora e eu decidi não fazer isso por conta desses problemas que eu estou tendo no projeto. Eu fui contratada especificamente para o projeto, para desenvolver o projeto e para fazer ele funcionar, e é isso que eu estou fazendo. Só que no começo eu não tinha autoridade para a minha equipe, eu não conseguia comandar, sabe? Eu não conseguia dizer, olha, equipe 1, o problema de vocês é esse, a gente vai trabalhar. Cada vez que eu colocava alguma coisa no grupo, o reitor vinha e dizia que eu não tinha que colocar nada, que quem mandava ali era ele. E aí, eu conversei com ele, eu falei, olha, fulano, é o seguinte, a gente está começando o projeto agora, a gente já fez a apresentação para a academia, o projeto ele foi aprovado e a secretária de saúde de Piraí, ela só entrou nessa linha porque quem está na frente sou eu vou te falar com sinceridade, porque ela confia no meu trabalho. E o senhor fique à vontade de me mandar embora, tá? Para outra pessoa assumir, porque se eu não puder fazer o meu trabalho, o senhor me desculpe, mas eu não vou ficar. Desse jeito eu falei com ele. Nossa, o homem rapidinho mudou e falou, não, tudo bem, agora... Aí eu consegui trabalhar, mas assim, é muito difícil você não poder trabalhar, né, naquilo que você está fazendo, porque outras pessoas estão intervindo. Então, isso é importante também. Será que esse projeto ele vai ter viabilidade? Será que realmente todo mundo vai colaborar? Ou está todo mundo no fogo de palha, depois quando eu colocar aqui o que cada um tem que fazer, o pessoal vai sair? Entendeu? É sobre isso. Bom, a gente já selecionou o que a gente quer fazer, que é a baixa cobertura do exame citopatológico.
E aí a gente já viu que a equipe tem como fazer alguma coisa, né? A gente começou ali, tem várias ideias do pessoal falando. E daqui para frente, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai construir isso? Como é que a gente vai escrever isso, né? Então eu vou começar a botar assim, cobertura de preventivo ruim. Não. Cobertura do exame citopatológico entre mulheres de 25 a 64 anos de 43%, abaixo do parâmetro de referência, né, adotado do município. Então, um problema bem escrito informa o que é, quem está envolvido, onde é e a magnitude. Esse é um problema bem explícito. Beleza? Baixa cobertura do exame. Isso aqui eu já falei. Por que eu voltei? Ok, volta. O problema em números, né? Infelizmente, eu tenho que colocar dados, né? Cobertura atual de 43%, população-alvo, estimativa, as fontes, né? Então, se eu só coloco que ele é ruim, isso não informa, é ruim por quê? Eu falava muito com os alunos no início, né? Eu falava, por que você está falando que isso aqui é ruim? Porque eu tô vendo. Tá, mas cadê o dado? Então, a gente tem que pensar nisso. A explicação do problema, ela é multicausal. Ela pode ser organizacional, horário restrito da agenda, ela pode ser social. Essas mulheres têm baixa renda, elas trabalham o dia todo, elas são donas de casa, elas têm um monte de filho, isso também prejudica. Pode ser assistencial, é uma oferta insuficiente, só tem um enfermeiro fazendo preventivo, as vagas são poucas na semana, acaba que cai no dia da menstruação, a mulher não vai. Cultural, a mulher tem medo, o enfermeiro é homem, então ela não acessa porque ela tem vergonha. Então, tem um monte de explicação para o que está acontecendo. Então, as ideias vão colocando. Explicar o problema é diferente de descrever o problema. O diagnóstico da situação, ele vai identificar. Mas a descrição dele depende muito do dado real que você tem, tá? Das causas que levam isso a acontecer. Então, a gente tem dentro do módulo 34 várias questões, a gente tem a planilha 5WH, a gente tem o PCCO, então vários recursos que você vai poder utilizar para escolher o melhor problema, não só esse que eu coloquei para vocês aqui. Então, dentro lá da apostila, do módulo, do TCC, vocês têm vários recursos para poder fazer a priorização. Cabe a vocês escolher qual que faz mais sentido, tá? Importante a gente desenvolver essa árvore de problemas. Importante a gente identificar a causa e consequência dele, tá? Para fazer relevância do nosso projeto. Todas as causas são igualmente importantes? Não, né? Uma causa só se torna o que a gente chama de nó crítico, que é o que vocês vão trabalhar no PI. Quando ele é relevante, ele pode ser modificável, ele está sob a sua governabilidade, a sua equipe pode trabalhar nele, a sua mudança ela pode produzir impacto, tá? Uma causa, ela só é nó crítico quando ela realmente vai provocar mudança no final. É isso, tá? Busca ativa inexistente dessas mulheres. Relevante, governável, é um nó crítico. Agenda restrita, relevante, governabilidade parcial, nó crítico. Parcial por quê? Porque eu não tenho RH. Só tenho aqueles horários ali. Não tenho mais ninguém para fazer. Baixa escolaridade é relevante, mas você tem baixa governabilidade direta. Ele não funciona como nó crítico isolado. Falhas de registro é relevante e é governável. Dá para fazer capacitação e dá para melhorar. É um nó crítico. Tá? Então, as causas do seu problema virarão nó crítico, que é o que você vai explicar no UPI. E os nó críticos dessa unidade, quais são? Esses que eu falei, né? Então, que serão os focos do projeto de intervenção. Causas relevantes, passíveis de mudança,
que vai orientar o planejamento deles. Desses nós críticos, a gente vai para as operações. Cada operação vai definir o que a gente vai fazer com cada nó. Busca ativa inexistente. O que a gente vai fazer? Vamos pensar. É isso. Vamos implantar cadastro nominal e protocolo de convocação. Agenda restrita, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um horário estendido todo mês, pelo menos uma vez por semana, a gente vai atender essas mulheres até 10 horas da noite. Exemplo. Falhas de monitoramento, tá? A gente vai fazer uma avaliação mensal, a gente está conseguindo aumentar ou não esses preventivos. Baixa educação em saúde. A gente vai começar a fazer orientação comunitária da importância de fazer o preventivo, do que a gente pode evitar, que um preventivo hoje é evitar não sei o que amanhã, e etc, e etc, e etc. Então, qual que foi o nosso raciocínio até aqui do projeto de intervenção? Problemas, árvore de problemas, identificar as causas desses problemas, as possíveis causas, e as operações. O que a gente vai fazer para essas causas, tá bom? Até aqui, beleza? Isso aqui tudo é a introdução do trabalho de vocês. Não, tem mais? Viabilidade do projeto, né? Quem vai controlar os recursos desse projeto? Agenda, né? Equipe, a reorganização interna dessas pessoas. Se eu vou trabalhar até 10 da noite, eu tenho que pagar hora extra para recepção ou ela vai utilizar folga? Como é que vai acontecer isso? Eu preciso programar isso direito com a minha gerente. Que materiais eu vou usar para os folders? A secretaria vai me fornecer? Né? Se eu vou fazer capacitação, eu tenho que avisar a coordenação da atenção primária? O pessoal da educação permanente tem que estar ciente? É uma parceria? Eu vou informar para a educação permanente para eles virem capacitar os ACS sobre a questão da prevenção do câncer de colo de útero? Tá? Apoio comunitário, será que vale a pena eu convocar o meu conselho gestor para informar sobre esse projeto, para que eles me deem mais ideias de divulgação na comunidade? Um projeto que é viável, que é passível de fazer, ele reconhece atores, ele reconhece recurso e ele reconhece estratégias de negociação. Um bom projeto, ele é alinhado, ele dá certo por quê? Porque está tudo encaixadinho. Não tem o que dar errado. Evidências que sustentam as operações, né? Que são o desenvolvimento das resoluções. A questão da pergunta pico, que vocês não vão fazer, porque vocês não estão fazendo análise de comparação. A questão do DEX, que são as palavras-chave, vocês vão precisar ter, e isso é importante porque vocês vão ter que buscar na literatura pessoas que fizeram o que vocês estão querendo fazer. Para falar dentro do referencial teórico, vocês precisam ter pelo menos 10 artigos ou mais de referencial teórico para alinhar o que vocês estão querendo fazer. Se eu vou falar de baixa adesão citopatológica, eu vou procurar um artigo de alguém que tenha trabalhado com isso. O que essa pessoa fez, o que essa pessoa encontrou, foi relevante, não foi? Então, peraí, se ela está falando que ela modificou, naquele trabalho, modificou a agenda e deu certo, eu posso usar isso como referência no meu trabalho, porque eu estou querendo fazer isso. Em um artigo utilizado por não sei quem, não sei o que lá, foram identificados na comunidade a mesma situação, foi realizado isso, deu certo. Isso prova que também, que se a gente fizer igual, enfim, vocês vão contextualizar o que vocês estão falando baseado em evidência, no que já aconteceu em outros lugares. Exemplos de intervenções fundamentadas, né? Que são o que vocês vão fazer. Vocês não vão fazer nada que não tenha fundamento. Busca ativa e convites organizados. Convites organizados oficiais. Listas de presença das atividades é um indicador. Estão comparecendo, não estão comparecendo, né? Educação e saúde é a mesma coisa. Que tipo de via de educação vai ser infográfico para o Instagram, criar um Instagram da unidade para poder trazer informação, enfim.
E aí vem os capítulos do PI. O título, o resumo, a introdução, a justificativa, fundamentação teórica, objetivos, metodologia, resultados esperados e considerações finais. O plano operativo, o cronograma, os indicadores do projeto para ver se ele está realmente caminhando, o monitoramento desse projeto, os aspectos éticos, eles são desenvolvidos dentro da metodologia. O que é a metodologia? Como eu vou fazer esse projeto acontecer? Como que eu vou dar conta dos objetivos que eu coloquei? Tá? Título, realmente, a gente deixa para o final. A gente coloca um título base, depois que a gente quiser botar outro, depois não tem problema. Resumo é a última coisa que eu vou fazer no meu trabalho. Depois que eu tiver o projeto todo pronto, aí é que eu vou resumir. Vou pôr até um pouquinho de cada coisa, vou estruturar meu resumo. A introdução, você vai contextualizar esse problema. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, dessa comunidade, é o que vocês vão escrever. Vocês vão apresentar o município, vão apresentar a cobertura, vão apresentar o território, vão apresentar a discussão dos problemas com a equipe, a escala de priorização que vocês utilizaram, o porquê que esse problema ele foi escolhido, porque ele tem relevância, porque ele tem governabilidade, porque dentro dos que a gente tem é o que mais impacta para a equipe, é o que mais caracteriza, e é o que mais a gente vai conseguir ter resultado no futuro. Então, você vai apresentar aquele problema, você vai apresentar a situação, né? O que vai acontecer se você resolver aquele problema, o que vai mudar na tua unidade. E é isso. Exemplo, né? O BS Vira Esperança acompanha 4.500 pessoas, entre mulheres de 25 a 64 anos, apenas 43% tem exame patológico atualizado, segundo a SUS, APS, CISAB e revisão dos prontuários. Enfim, um exemplinho de como que estrutura. Justificativa. Por que que esse PI é importante? Por que que eu preciso agir nesse problema? Por quê? Isso é justificativo. Por que que esse problema merece a minha atenção e o meu sacrifício? O que que acontece se eu não fazer nada? Pensa nisso, na hora de você escrever essa justificativa, tá? Baixa cobertura representa a perda de oportunidade para detecção precoce. 320 mulheres, bota número absoluto, estão com rastreamento atrasado. A equipe pode modificar algumas barreiras que a gente já identificou, né? E explica o que você vai fazer. Fundamentação teórica. Apresente conceito, o que é a questão do rastreamento, o que ele significa. Começa assim, começa amplo. O que é o rastreamento, qual é o impacto que ele tem, o que ele evita, né? Qual que é a frequência, qual que é a população-alvo. Enfim, coloca dados do município, os indicadores do município, define para a sua estrutura operacional, para a sua unidade, qual é o indicador da minha equipe, né? Organize eixos temáticos, relaciona, escreve, sabe? Isso é muito legal, eu gosto. Então, eixo 1, conceitos centrais, magnitude. Eixo 2, dados epidemiológicos, diretrizes oficiais do município. Eixo 3, barreiras, organização na atenção básica. Eixo 4, evidências sobre outras pessoas que fizeram a mesma coisa. Então, a fundamentação teórica ela vai trabalhar com o que a gente chama na ciência de triangulação. É o que você tem de problema, é o que a literatura coloca e é a sua conversa entre o seu problema e a literatura para ver o que vai dar certo, tá? Objetivos. O que eu vou colocar de objetivo? Se você fez um bom diagnóstico de situação de saúde, você sabe qual que é o seu objetivo. Meu objetivo é a transformação que eu quero para isso. Eu quero a minha ação geral para esse trabalho. O que eu quero? Eu quero propor uma intervenção para ampliar a minha cobertura de citopatológico. É isso que eu quero. E quais são os meus objetivos específicos? É o que eu vou fazer para dar conta do meu objetivo geral. Então, organizar a busca ativa, ampliar horários, desenvolver educação em saúde, qualificar registro, tá? Esses são os meus específicos. O meu geral é o que eu quero com o meu projeto.
Os meus específicos é o que eu vou fazer para dar conta do meu geral. Ficou clara a diferença entre específico e geral? Perfeito. Então, os objetivos, eles têm que ter uma relação entre coerência e meta. O que é isso, né? Meta, ela vai traduzir o resultado esperado em valor mensurável e tem um prazo. Exemplo, objetivo geral, né? Pergunta central. Qual que é a mudança que se pretende? Eu quero ampliar a cobertura do meu preventivo. Objetivo específico. Como que eu vou fazer isso? Busca ativa, acesso e registro. Qual que vai ser a minha meta aqui para esse objetivo específico? Quanto e em quanto tempo eu vou elevar de 43% para 70% em 12 meses? Essa é a minha meta. Eu quero chegar no final do ano com 70% de cobertura. Quero passar de 43% para 70%. Entenderam o que é uma meta? Então, para cada objetivo específico, você tem que ter uma meta mensurável de onde você quer chegar. Pensem nisso. Metodologia. Como que vai ser feito tudo isso? Bom, você vai descrever aqui o local que vai acontecer, o público-alvo, né, o período previsto, as etapas propostas, os responsáveis, os recursos, a fonte de dado, o monitoramento, os indicadores, a avaliação, a questão ética se tiver, tá? Outro exemplo, vou dar o item. O BSF Vila Esperança. Mulheres de 25 a 64 anos é meu público-alvo, da equipe de saúde da família, fulano de tal, tá? Local e público. Etapas e responsáveis. Lista nominal, convocação, educação e saúde, horários alternativos. Você vai definir quem que vai executar cada ação. Meu ACS busca a lista, meu ACS faz busca ativa, meu enfermeiro planeja a agenda, planeja quem vai ficar na recepção. Então, tudo isso você vai escrever, você vai contar. Monitoramento e ética, né? Acompanhamento mensal, a gente vai analisar como é que está funcionando isso. Eu comecei o projeto agora, aí eu vou fazer monitoramento mensal dos dados, vou ver o impacto disso mês a mês até o final de determinado ano, enfim, você vai monitorar lá, colocar o tempo de monitoramento. Exemplo de uma tabela metodológica, tá? E aí eu trouxe para vocês o TCC da Gabi como um exemplo, tá? E que ela fez uma tabela bem legal e que organiza objetivo, meta, o que ela vai fazer, quem vai fazer, quais são os prazos e o que ela vai utilizar em cada um desses objetivos. Exemplo, organizar o fluxo da demanda. O TCC dela é muito parecido com o seu, Alena, que você quer fazer, que ela escreveu sobre isso. Organizar o fluxo da demanda espontânea e programada. Ela queria fazer isso na unidade dela também. Meta, comportar a demanda da unidade, né? Trazer realmente resolução àquele problema, àquela unidade. Resolutividade dos problemas. O que ela vai fazer? Qual é a atividade? Fixar cartaz com o fluxo da atenção primária, orientar os usuários durante acolhimento, isso foi uma ação. Responsável, enfermeira, agente comunitário, quem que vai fazer o quê? E os recursos, né? Material impresso, orientação da equipe, exemplo de planejamento e não de execução, tá? Como que vai ser o planejamento? Lembrem que esse projeto ele não está implantado. Vocês estão pensando em operacionalizar uma coisa que ainda vai acontecer. E eu, como gestor, hoje isso está muito claro na minha cabeça. Quando alguém fala para mim de uma ideia, eu já começo a pensar em como que aquilo vai funcionar. Tá, mas a gente vai precisar disso. Tá, mas a gente vai ter que fazer aquilo. Então, para mim, isso já é automático. O pensar em como fazer. E o cronograma final, como que você vai distribuir essas etapas no tempo? Então, você vai distribuir essas ações. Todas essas ações que você vai delimitar, que você vai colocar uma meta, que você vai colocar gente para fazer, que não é só você. Você tem a EMUD, você tem o gerente, você tem um monte de gente, você tem pessoal lá da Secretaria de Saúde, você tem um monte de gente para te ajudar,
tá? Aí você vai colocar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, tá? No primeiro mês, a gente vai fazer a questão do planejamento, da pactuação da equipe, da atualização da lista. No segundo mês, a gente vai fazer capacitação dos ACS, fazer busca ativa, vai atuar na comunidade. Terceiro mês, ampliação dos horários. A gente vai estar mais organizado para oferecer mais horários para as coletas, tá? E vai fazer o monitoramento mensal. Por quanto tempo? O tempo que você definir do seu projeto. Tanto de começar como de terminar. E para a revisão final, né, a gente tem, não menos importante, nosso título e nosso resumo. Silvia, nesse Oi. monitoramento mensal, já não. Eu estou confusa, porque aí já não mostraria os resultados? Não, você vai ter que definir como é que você vai monitorar o que você está propondo. Você está propondo um projeto e você precisa saber como é que você vai monitorar ele. Como é que eu monitoro o meu PET Saúde lá do digital? Meus coordenadores me mandam relatórios mensais. Eu tenho atividades de seminário todo mês. Eu faço avaliação dos relatórios. Entendi. Entendeu? Eu tenho um cronograma de atividades que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que chegar até 100% daquelas atividades. Entendi. Tudo isso estava descrito no projeto inicial. Nada do que eu estou fazendo está fora do que eu determinei no meu papel. Uhum. Tá bom? E é isso, resultados esperados. Aí eu vou pensar nos meus objetivos específicos. Para cada objetivo, eu tenho um resultado. Então, se eu quero, né, sei lá, um objetivo específico que a gente colocou lá, né? Espera se organizar a agenda, definir protocolo, capacitação da equipe, disponibilidade de insumo, né? Aumentar a questão. Na meta que eu coloquei, de aumentar a captação dessas mulheres na idade determinada, ampliar, né, as coletas, a qualidade dos registros, aumento, né, da questão do preventivo. E é isso. Vocês vão pensar em. Sempre quando você pensa em resultado, você tem que olhar para os seus objetivos, porque o seu resultado ele tem que dar resposta ao que você está fazendo, a meta que você quer atingir, tá? Então, um bom projeto ele é casadinho. É objetivo, resultado. Ele é sempre casadinho, tá? E a avaliação ela é sempre assim. Então, se eu estou propondo esse resultado, como? Se eu não estou fazendo nada para alcançar. Entendeu? Tem que pensar isso. E considerações finais. Retorna ao seu problema. Volta para ele. E aí pensa, qual que vai ser a contribuição potencial dessa proposta que você está desenvolvendo? Destaca a viabilidade da intervenção, o papel da equipe junto com você, a questão do saúde da família como referência sanitária e dessa proposta realmente fazer sentido para aquele território, né? Coloca que você vai ser modelo e referência para o seu município, que outras unidades vão poder compartilhar daquilo que você está fazendo, que outras pessoas vão ler e vão se inspirar na sua proposta. Dedica a isso, coloca, sabe, a paixão que você está tendo em escrever aquele negócio que vai fazer sentido para você. E é isso que faz um projeto ser ganhador. Todo projeto que tem amor, que tem calor, que tem estrutura, que tem propósito, é um projeto que vai para frente, tá? Lembrando que, por determinação da UFMG, esse projeto ele não pode ter sido executado, então a gente não pode escrever no passado, a gente tem que escrever prosperando. Esse projeto será efetuado, esse projeto vai acontecer isso, com esse projeto a gente vai conseguir isso, com esse projeto, enfim, sempre prospectando para o futuro o que a gente vai ter de consideração e de história que esse projeto ele vai poder gerar para aquele território. Tá? Coloquei algumas referências para vocês aqui, mas o fundamental é a questão do módulo 33, que é esse material que está dentro da plataforma, que é imenso, tem mais de 100 páginas, resumido aqui de forma bem didática, e agora vamos para as nossas cobranças, tá?
Esse é o cronograma oficial do TCC. Então, a gente já está dia 13 de julho, tá? A gente está aqui. A gente já teria que estar pronto o título e os objetivos na plataforma, tá? Reunião com o orientador foi hoje, porque atrasou por conta da questão da plataforma mesmo. E aí a gente precisa já definir até o final de julho o título e os objetivos do meu PI. Tá bom? Pensar nisso. Ah, você falou que o título não é muito... Coloca qualquer um. Depois você pensa em estruturar um pouco melhor. Lembra que o que está na plataforma não é o que vai ser definitivo. A gente vai construindo pouco a pouco. A gente vai ter muitas devolutivas. Então, é um TCC que vai ser construído pouco a pouco. E que no final tudo dá certo, graças a Deus. Tá bom? Vou parar aqui o compartilhamento. Vou perguntar se alguém tem dúvida. Vou passar rapidinho aqui uma outra apresentação que ela é muito rápida, mas é bem funcional para vocês e vai ajudar bastante também. Ela é bem rapidinha, tem uns 10 minutos só, e depois a gente parte para as principais dúvidas. Vou dar para vocês essa apresentação também, tá? Vou dar direitinho tudo isso. Então, vocês não se preocupem não que a gente é bem resolutivo. Então, eu vou fazer para vocês uma análise didática do TCC da Gabi, que é mais ou menos o que a Helena quer trabalhar, de uma forma comentada, tá? Como eu falei para vocês, esse TCC, teve várias propostas, ela foi mandando, aí eu mandava para ela mandava... Enfim, a gente discutiu muito sobre isso. E um TCC real, como eu falei para vocês, né? Ele vai precisar de leitura, tá? Para você escrever bem, você tem que ler bastante. Então, comecem a ler coisas sobre o que vocês querem escrever. Isso vai dar inspiração. Isso vai fazer com que alguma coisa se movimente em você, sabe, para a escrita. Então, se você não lê muito, você tem pouca criatividade na hora de escrever. Eu tô lendo o tempo todo, então, o pessoal lá a nota técnica de hoje saiu em 1 hora. Em 1 hora eu construí uma nota técnica, de tanto que eu leio, de tanto que eu estou acostumada com o termo técnico, de quanto que isso para mim é fácil. Mas para outras pessoas não é, porque não tem essa facilidade, porque não trabalham com isso. Tá bom? Então, isso é importante. Mapa do TCC, né, da construção que a gente vai fazer, do título, da introdução, da justificativa, tá? O título dela é um título bastante relevante, que informa tema, cenário e natureza do trabalho. Então, o título bom é aquele que você olha e fala, caramba, estou interessada. É um título que chama atenção, um título provocativo, né? A importância do gerenciamento da agenda médica em uma unidade de saúde, um projeto de intervenção. Pode ficar melhor? Pode. Então, a gente tem um ponto forte, que é porque ela delimita o foco em uma unidade de saúde, é uma agenda médica, delimita o cenário, né? Identifica o tipo de trabalho, do que eu estou falando, estou falando de gestão, né? Pode melhorar? Pode. Podia incluir o nome da unidade dela, na unidade básica de saúde da família fulano de tal, né? Podia incluir o município da cidade de tal. Aí dava mais especificidade. Versão recomendada, gerenciamento da agenda médica na ESF Maria Neucinha do Nascimento Gomes, um projeto de intervenção. Aí é sempre, vocês vão trazer os negócios e eu vou colocar o que eu faria, como é que eu colocaria, mas são sempre sugestões. O projeto é de vocês. Vocês não têm que acatar tudo que eu falar, tá? Porque eu sou uma pessoa muito mirabolante. Eu vou colocar várias ideias e vou encher a cabeça de vocês de possibilidades, porque eu sou desse tipo de pessoa. Mas vocês vão acatar o que vocês quiserem, tá? Lembrem sempre disso. O projeto é de vocês. Eu estou aqui só para orientar. Um bom resumo, ele vai representar o problema estrutural, o objetivo, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, e no final ele vai falar sobre o impacto daquele projeto na comunidade, de uma forma bem simples, tá? Como que eu vou reescrever esse resumo?
é isso. Eu vou olhar o que ela colocou e vou diminuir. Em vez de eu colocar um monte de coisa a respeito da unidade, da situação, não. Eu vou resumir o máximo que eu puder. A organização do acesso e da agenda constitui um desafio frequente na APS. Ponto. Na ESF Maria Nelcinha do Nascimento Gomes, se identificaram dificuldades na comunicação entre usuários e no equilíbrio da demanda espontânea e programada. Olha só, Helena, pronto para você. Esse projeto propõe qualificar o gerenciamento da agenda médica por meio da reorganização do fluxo de atendimento, capacitação da equipe, orientação dos usuários, definição de protocolo para consulta. Aqui ela bota os objetivos específicos todos dela aqui, ó. A proposta será estruturada com base no planejamento estratégico situacional, com definição de meta, responsável, prazo e recurso. Espera-se, com tudo isso, ampliar a resolutividade do acolhimento, reduzir pressão de demanda espontânea, fortalecer a longitudinalidade e a coordenação do cuidado. Olha isso que bonito. Simples e fácil, né? É isso que vocês têm que fazer. Resumo é resumo. Introdução, APS e acesso, município, BS e equipe, problema local e, final de contas, a pergunta que você está trabalhando. O ponto forte do TCC da Gabi, né, é que o texto ele representa muito o município, representa muito os dados da cobertura, de demanda espontânea, a composição da rede, as características da unidade dela, dos problemas que ela enfrenta, né, por conta dessa questão da desorganização da agenda. E a introdução vai falar, né, de reduzir trecho histórico, porque aquilo sempre foi daquele jeito. Então, tem anos que é daquela forma, e ela quer remanejar tudo aquilo. Ela quer construir o novo em cima daquele problema. Isso é impactante. Caramba, eu vou fazer uma revolução, vou organizar a agenda médica, que nunca teve controle, tá? Então, na introdução dela, o diagnóstico situacional que ela fez no texto, né? Fala do território dela, da localização, ela vai falar da população, vai falar do processo de trabalho, de atendimentos que não tem qualidade, porque ela tem que dar conta de um monte de demanda e os agendados ficam para lá, das consequências de tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, ela descreve elementos concretos do serviço e do impacto que aquele problema está causando. Isso é legal. Como formular o problema, né? De que maneira que é possível contribuir para qualificar a atenção à saúde dessas pessoas a partir do gerenciamento da agenda médica. O que vai trazer de benefício? Vai ser conforto para mim, médica? Não, não é isso que eu quero. Quero qualificar os meus atendimentos, quero ter mais tempo com as pessoas que realmente precisam, né? Eu quero que aquela demanda seja qualificada, que só venha até mim realmente o que precisa ser para mim. Isso é pactuado na portaria tal, né? Enfim, vai trazer a teoria para junto para fortalecer a justificativa. Então, essa pergunta que ela fez vai conectar com o problema, ela traz a oportunidade dessa melhoria, de como que isso vai funcionar, né? E aí a gente sempre coloca, né? O que você pode fazer para melhorar? E essa pergunta que ela traz, ela podia ser melhorada da seguinte forma: como reorganizar a agenda médica para equilibrar demanda espontânea e programada e melhorar o acesso da atenção primária. Gente, preste atenção. Coloquem os atributos da atenção primária no trabalho de vocês. Coloque acesso, que vai melhorar a coordenação do cuidado, que vai trabalhar competência cultural. Tragam propriedade para a escrita a partir da teoria que vocês já sabem. Se orientem com os recursos que vocês já estudaram. Vocês têm uma grande bagagem de conceitos que vocês podem escrever aqui, sabe? Isso fica legal, isso fica bonito. Justificativa, como eu falei para vocês que ela fez, né? Por que esse problema ali merece essa intervenção? Aí ela fala da relevância sanitária, que a desorganização favorece a agudização, né? Interrupção de tratamento, uso inadequado da agenda, a questão da governabilidade, porque a equipe pode reorganizar, a gente pode capacitar, a gente pode orientar o usuário,
benefício, melhoria do acesso, maior longitudinalidade. Ela traz isso da teoria, isso é bonito. Ler o trabalho dela é bonito, sabe? Tem consistência, é menos demanda, é mais satisfação. O final desse TCC, ele ganhou 100 da banca avaliadora. Foi muito legal, tá? Porque, assim, teve uma consistência bem bacana. Fundamentação teórica, né? APS e os atributos, acolhimento e risco, demanda espontânea, estratégia de agendamento. Então, ela buscou artigos que falavam dessas coisas para poder contextualizar o que ela queria fazer. O que pode ser melhorado? Aí a gente colocava, né? Ela botava dos atributos, a história ampla do SUS, repetições sobre classificação de risco, fontes antigas. Então, eu falava para ela, olha, traz fonte nova, evita colocar artigo muito antigo. Geralmente, o que se fazia antes não se faz mais. Os indicadores atuais não são iguais aos indicadores passados. Então, é importante a gente ter essa questão da atualização. Conceitos, enfim, é isso. Objetivos dela, né? O que ela colocou de objetivo ou específico, né? Que ela coloca dentro do resumo também. E a gente sempre colocava como é que ela podia melhorar a metodologia, a tabela que ela utilizou, tá vendo? Tá aqui, que a gente fez, né? As colunas ela botou os objetivos, as metas, as atividades que ela ia realizar, quem que ia realizar cada atividade, quais eram os prazos, quais eram os recursos. Então, o alinhamento, quando o avaliador que vai fazer a avaliação do TCC de vocês, que não vai ser eu, tá? É o avaliador. Ele vai olhar isso e vai falar, nossa, esse projeto ele está muito, muito certinho. Com certeza é um projeto que vai ter viabilidade. Se quer aprimorar o modelo da tabela dela, né? A gente tem a meta, a gente tem o objetivo, a gente tem o que a gente vai fazer, quem que vai fazer, o tempo, tá? E o que a gente vai alcançar e o monitoramento que a gente vai fazer, que a gente tem que dar conta, né? Porcentagem de vagas programadas e tempo médio de espera na fila. É um tipo de monitoramento. Porcentagem da equipe participante e avaliação pós-capacitação, de repente como a quiz também. Então, para cada coisa, a gente vai fazer um tipo de monitoramento, um tipo de avaliação para ver se realmente está dando certo. A linguagem prospectiva dela, então, ela bota assim, a organização será realizada, uma coisa mais bonita, propõe-se que a organização seja realizada. Para monitorar os resultados, será aberta a discussão. O monitoramento previsto ocorrerá nas reuniões de equipe. Com isso, haverá mudança no cenário. Espera-se que a proposta contribua para a modificação do cenário atual, que hoje é caótico, uma zona, enfim, né? É isso. Resultado esperado, olha para os objetivos e responde eles, tá bom? Eu quero uma equipe capacitada, eu quero um acolhimento de verdade, eu quero que realmente a gente tenha a proposta da educação em saúde e que a gente tenha uma atenção primária de acordo aos princípios. Aí você vai colocar lá o que você quer, enfim. Como evitar resultados quase executados, né? Então, assim, tem gente que já coloca, né? Com a realização das capacitações, será possível observar a implementação de algumas mudanças. Então, a expressão será possível, por quê? Né? Se você ainda não implementou, você não sabe o que vai acontecer. Pode ou não ser possível, isso é um projeto de uma coisa que você ainda não fez, né? Então, eu sempre coloca, espera-se ampliar, espera-se que isso aconteça, não que você vai conseguir fazer, não, você não sabe, tá? Lembra que é tudo probabilidade, pode ou não dar certo. E é isso, tá? Síntese, pontos fortes do TCC de vocês, problema originado da prática real, caracterização do município, da unidade que vocês estão, coerência entre problema e objetivos, fundamentação ampla sobre acesso e sobre acolhimento, tabela metodológica para ajudar na metodologia, com responsável, prazo, meta, monitoramento, resultado esperado relacionado ao processo de desenvolvimento desse trabalho, tá bom? E é isso. E aí, esse checklist, né, para vocês pensarem, também é legal. Esse problema está sustentado em dados locais. A justificativa demonstra relevância, governabilidade, objetivos claros, resultados
são apenas esperados, introdução conduz com problema, fundamentação sustenta essa proposta, cada ação tem meta, responsável, prazo e indicador, a conclusão não afirma que o projeto foi executado, então é importante a gente trabalhar com essas questões, tá bom? E é isso, esse TCC da Gabi mostra que um projeto de intervenção nasce de um problema real, organiza uma proposta viável e demonstra coerência entre diagnóstico, objetivo, ação e resultado esperado. Tá bom? Aí, assim, durante as monitorias, eu posso estar trazendo... vocês podem marcar comigo para revisão do TCC, quem quiser. Ou eu posso estar trazendo outros TCCs para vocês poderem fazer umas avaliações. Também é legal. Beleza? Estão vivos? Acabamos. Cacete, falei muito. E essas caras de vocês? Vai dar tudo certo, gente. Sempre dá, todo mundo passa. Todo mundo passa, ninguém fica reprovado, tá? É bem tranquilo. Dúvidas, perguntas? Essa aula vai ficar gravada, né? Onde que vai para assistir? Ai, deixa eu parar de gravar aqui. Pausar.